Aleluias. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. Se encontra em Colossenses. Colossenses, carta de Paulo, capítulo 3 de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Estarei lendo aqui a palavra do Senhor na versão NVI da palavra de Deus. Amém? Diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, a partir deste momento, através da mensagem, da palavra, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, falar, meu Pai, que eu seja somente um instrumento, meu Deus, que eu seja somente um meio, meu Deus, um canal, Pai, por onde a Tua palavra, meu Deus, vai sair para chegar, meu Deus, aos ouvidos, ó Deus, aleluia, daquele que necessita, Pai, ouvir a Tua palavra. Que o Senhor cresça, que eu diminua, meu Deus, que não sejam as minhas palavras aqui, mas que sejam as Tuas. Que o Senhor venha falar conosco, aleluia, ó Deus, nos ensinar, meu Deus, nos mostrar o caminho, ó Deus, da melhor forma, da melhor maneira, meu Deus. Aleluia, ó Deus. E nós, ó Deus, estejamos todos com o coração aberto para receber a Tua palavra, a mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A palavra de Deus, aqui em Colossenses, diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Paz é uma coisa que o cristão ele precisa entender bem, né? E viver, né? Porque nós vivemos um mundo caótico, né? Vivemos num mundo difícil de se viver, um mundo que oprime as pessoas cada vez mais, né? E aqueles que têm a Cristo, aqueles que estão aos pés do Senhor, aqueles que servem a Jesus, que são seus filhos, a gente precisa ter essa paz. Que ele fala, né? A paz de Cristo. E que paz é essa, né? Essa é aquela paz que fala lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, né? Diz, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. É essa paz que nós temos que ter. Né? Porém, todos os dias, né, o nosso coração, há uma disputa, né, no nosso coração pela ansiedade, pelo orgulho, pela raiva, pelo medo. E é justamente, né, por isso que Paulo ensina que o cristão não deve deixar as emoções, as suas emoções, governarem a sua vida. Ele está ensinando justamente isso aqui, né, aos colossenses. As nossas emoções, elas não podem governar a nossa vida. Não pode nos guiar. Nós não podemos ser guiados por elas, pelas nossas emoções, né? Mas sim pela paz de Cristo. Esta paz de Filipenses 4:7, que é a paz que excede todo entendimento.
E a palavra de Deus, né, fala em Filipenses 4:7 que ela guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Né? Então, aqueles que não têm a Cristo não têm paz. Não têm a paz que nós temos. E essas pessoas, quando olham para nós, mesmo que nós estejamos passando por um momento difícil, e é lícito que nós venhamos passar momentos difíceis, porque a palavra de Deus já nos diz também que no mundo tereis aflições. Então todos nós, sendo cristão, não sendo cristão, todos têm aflições. Todos vão passar por momentos difíceis, vão passar por momentos de aflições. A diferença é que um está com Cristo e o outro não está. A diferença daquele que está com Cristo é que tem a paz de Cristo. E a diferença daquele que não está com Cristo é o desespero, é o medo, é o pavor. E que leva as pessoas a fazerem besteiras. São governados por suas emoções. Quem não tem a Cristo é governado por suas emoções. São guiados pelas suas emoções. E esse é o cuidado que nós temos que ter. O cuidado de ser guiado somente por Cristo e pela sua paz. E não por nossas emoções. Não deixar que as nossas emoções venham suplantar a paz de Cristo. A paz de Deus que excede todo entendimento na nossa vida. Né? E eu separei 3 tópicos aqui nessa palavra. A primeira, deixe a paz de Cristo governar o seu coração. Né? Que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, o juiz em vosso coração. Né? Algumas traduções fala juiz, outras vai dizer árbitro. Né? O que é um árbitro? Né? O que é um juiz? Aquele que decide, o que é certo, o que é errado, ou que deveria decidir desta forma. Né? O juiz é esse. Ele vai decidir o que é certo, o que é errado. Então, a paz de Cristo seja o juiz. Ela que determine, ela que seja o juiz em nosso coração, que venha determinar, o controle da nossa vida. Então, o árbitro, o juiz, ele decide, o que é certo, o que é errado. Então, desta forma, a paz de Cristo deve dirigir, as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas decisões. Porque muitas das vezes, se nós somos deixados ser guiados por nossas emoções, a gente pode falar o que não deve, pode tomar uma atitude que pode prejudicar a nós mesmos, prejudicar outros e a nós mesmos. Decisões importantes. Se a gente não basear a nossa vida, as nossas decisões na vontade de Cristo, nós só vamos dar cabeçada. Então, todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes têm que ser baseadas no centro da vontade de Deus. E quando nós tivermos que tomar uma decisão, quando nós tivermos que tomar uma atitude, que tenhamos paz no nosso coração. E é por isso que Paulo ensina isso, aos Colossenses. Porque essa paz de Cristo é a paz que vai fazer com que nós venhamos tomar a decisão certa. Venham fazer a coisa certa no momento certo. E é isso que significa ser guiado por Cristo. As nossas decisões são baseadas
naquilo que Jesus quer, naquilo que o nosso Deus quer. Que o nosso Deus, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Assim como nós queremos o melhor para os nossos filhos, Deus, como um pai que ama os seus filhos, também quer o melhor para nós. E Ele espera que nós, Ele ensina a nossa educação, a educação do cristão é a palavra, é seguir tudo que está escrito aqui, é viver isso, colocar isso em prática na nossa vida todos os dias. E Ele espera que nós venhamos viver por esta palavra. E é isso que Ele fala lá em Salmos capítulo 1, é isso que Ele fala lá para Josué, para que nós venhamos meditar dia e noite nesta palavra, e que esta palavra venha, decidir, o nosso caminho. Tudo que nós venhamos fazer seja baseado na vontade de Deus, na vontade dEle, que está expressa nessas palavras, neste livro, em tudo que está escrito aqui. Segundo, viva para promover a unidade. E aqui na parte B do versículo, diz assim: visto que vocês foram chamados para viver em paz. Então essa paz que Cristo nos dá, ela não é apenas um sentimento pessoal. Ela não é somente para nós, mas é também para os outros. Porque a paz que vem para nós, ela também precisa vir para o outro. Através da nossa vida, nós podemos ter comunhão com outras pessoas, ter paz com outras pessoas, viver em unidade com outras pessoas e ser bênção na vida das outras pessoas. E isso Paulo também está ensinando aqui, que a paz de Cristo não é apenas um sentimento pessoal, ela fortalece a comunhão da igreja. Quem pertence ao corpo de Cristo não alimenta divisões, mas busca sempre reconciliar. Então, vocês foram chamados para viver em paz. A palavra de Deus declara isso. Então, no meio da igreja não pode haver divisões, não pode haver contendas, não pode ter brigas, discussões, não pode haver isso na igreja. E se houver, tem que haver a reconciliação. Porque a igreja ela tem que ser a unidade, ela tem que ser um só corpo. A igreja não é dividida. A igreja ela não resiste se ela estiver dividida. Ela vai resistir sempre se ela estiver unida. Como um corpo. Como um corpo. Então, que sejamos aqueles que constrói pontes, e não muros, Que sejamos aqueles que venhamos construir, E não criar barreiras, E a igreja, muitas das vezes acontece, de ter, barreiras dentro da igreja, entre irmãos, tem grupinhos aqui, grupinhos ali. Isso não deve acontecer, Não deve acontecer divisões. Porque a divisão é o início da destruição. Divisão é isso. É o início de destruir, de separar. Fomos chamados para viver em paz. Terceiro, a palavra de Deus diz aqui, cultive um coração agradecido, lá no finalzinho, e sejam agradecidos,
A gratidão, ela revela confiança em Deus. A gratidão, ela revela que nós confiamos em Deus. Se somos gratos, é porque confiamos nesse Deus. Confiamos em tudo aquilo que Ele faz. A nossa vida, confiamos a nossa vida a Ele. Se nós confiamos que nós temos livramentos todos os dias, se nós confiamos que nós iremos ter o pão de cada dia, se nós confiamos que temos saúde por causa do nosso Senhor, tudo que Deus supre na nossa vida, tudo aquilo que Ele nos concede, se estamos de pé, tudo é graças a Deus. Então, se nós reconhecemos isso, isso revela que nós confiamos em Deus. Então, a gratidão, ela revela a confiança que nós temos em Deus. Então, nós precisamos ser gratos, Porque quem é grato reclama menos, perdoa mais. E reconhece, a fidelidade do Senhor. Então, nós precisamos seguir, os conselhos que Paulo estava dando aqui a Colossenses. Ser grato. Ser grato, sempre ser grato ao nosso Deus. Ser grato ao nosso Deus por tudo. Porque tudo vem dele. O ar que nós respiramos, a nossa saúde, a força que Ele nos dá, tudo vem de Deus. É o Senhor. O Senhor, Ele é tudo, Ele completa a nossa vida. Ele completa a nossa vida em tudo, Nossa mente, nosso coração, tudo. O Senhor, Deus, Ele completa, Ele faz, tira todos os espaços vazios, tudo que está vazio no nosso ser, o Senhor preenche com a presença dEle. E nós somos supridos por esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano, esse Deus grandioso, esse Deus que Ele não precisa de nós, mas esse Deus, Ele ama as nossas vidas. Ele nos ama. E olha, que é um amor tão grande, capaz de entregar o seu próprio Filho para que Ele morresse na cruz por nós. Esse é o amor que Deus tem por nós. O amor de entregar o Filho para ser sacrificado, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de ter uma nova vida, de ter uma nova morada, um novo lar, de termos uma vida melhor sobre esta terra. Porque ter uma vida melhor sobre a face da terra não se trata somente de dinheiro, condições financeiras. Não se trata somente disso. Mas ter uma vida melhor é ter uma vida com Cristo. A partir do momento que nós temos Jesus, nós temos Cristo na nossa vida, a nossa vida ela é transformada, ela muda totalmente, completamente. Porque nós temos algo muito valioso, muito poderoso conosco, ao nosso lado. E Ele declara que estará conosco todos os dias. Todos os dias. Não ter, esse Deus conosco, saber que Ele está conosco, um ser tão insignificante como a gente, como nós somos, pecadores, vivemos errando, mas mesmo assim o Senhor continua perdoando. Ele continua nos dando outra chance, todos os dias. As misericórdias dele se renovam na nossa vida todas as manhãs. E como não ser grato a esse Deus que nos dá todos os dias mais uma oportunidade de nos arrependermos, de olharmos para nós mesmos e enxergar o erro que nós estamos cometendo e nos arrepender. E nos lançar aos pés de Cristo, do nosso Senhor,
Como não ser agradecido a esse Deus? Como não ter um coração grato a esse Deus? Né? Então, ter um coração, né, agradecido, né? Ter um coração grato ao Senhor nos faz ser melhor também. Ser melhor, não murmurar, não reclamar todo o tempo. A gente pode, né, tomar como exemplo, né, os israelitas no deserto. Quantas coisas, né, quantos milagres o Senhor operou na vida dos israelitas. Quantos? O próprio fato deles serem libertos foi um milagre de Deus. E aí eles vão para um deserto e o Senhor está ali cuidando deles em todo o tempo. O Senhor não deixa que o sol venha castigar eles durante o dia, não deixa que o frio venha castigar eles durante a noite, não deixa que povos inimigos venham os atacar, não deixa que eles venham passar necessidade, né? Não ter o que comer, nem ter o que beber. O Senhor supre tudo na vida deles, mas mesmo assim esse povo continua reclamando, esse povo continua murmurando, e esse povo quer voltar para uma vida de escravidão. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez na vida daquele povo, eles não enxergaram e não reconheceram, e não foram gratos ao Senhor por tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Então, a gente precisa olhar para esse exemplo que nós temos na Bíblia e não cometer os mesmos erros. Tomar esse cuidado todos os dias, porque a gente é fácil reclamar de tudo, né? Como é fácil a gente reclamar de tudo. Mas que nós, né, venhamos nos lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus esteja sempre na nossa mente, esteja sempre no nosso coração, esteja sempre, e que nós venhamos sempre nos lembrar todos os dias da palavra de Deus. Porque é isso, o cristão ele vive desta forma, né? A gente aqui é repetitivo, você está falando de novo, né? Mas é dessa forma. O cristão ele tem que viver pela palavra. A gente é repetitivo, porque se a gente está repetindo é porque o Senhor está falando. Se a gente está sendo repetitivo é porque ainda não entrou no coração, na mente daquele que está ouvindo. A pessoa ouviu, mas às vezes, né, ainda não pratica 100% a palavra de Deus. E nós, vamos ser sinceros, nós não praticamos 100% a palavra de Deus. Então, todos os dias, todas as vezes que nós estamos aqui e o Senhor está falando, Ele está falando pela palavra dEle, está falando que esta palavra precisa ser a base da nossa vida. E nós precisamos viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar, né, em prática todos os dias. Nós precisamos colocar em prática a palavra dele todos os dias. E é dessa forma que nós teremos uma vida melhor, né? A nossa vida aqui nesta terra, ela fica melhor quando nós temos Cristo. E mesmo aquele que, né, tem muito dinheiro, poderosamente muito dinheiro, ele não entende por que, né, aquele que não tem nada, mas tem a Cristo, ele é tão bem sucedido, ele é tão feliz. A gente tem momentos difíceis? Tereis aflições? Sim, nós teremos. Mas a diferença é Cristo, é a paz de Cristo na nossa vida. Essa é a diferença. Que muitos olham às vezes e não entendem. Muitos olham e vê a gente contente, a gente feliz e não entende. Mas é porque nós temos algo muito precioso, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Espero que esta palavra tenha falado, né, ao coração
de cada um nessa noite, assim como falou o meu coração. Eu passo agora